Pessoal, graça e paz, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, que o Senhor tenha abençoado a vida de vocês, que o Senhor tenha guardado a todos vocês. Espero também que vocês tenham visto as pregações passadas, os vídeos passados, e que você possa também assistir esse até o final e compartilhar o vídeo, se inscreve no canal, para que a mensagem de Deus ela seja proclamada, para que todos escutem o Evangelho de Cristo. E que você também seja um pregador do Evangelho no seu serviço, na sua escola, em todos os lugares, para que Jesus seja exaltado. Eu queria meditar com vocês no texto de Lucas 16, verso 19, a parábola do rico e do pobre, a parábola do rico e do Lázaro. Vamos entender o que Jesus queria nos explicar, qual era o ensino de Cristo por meio daquela parábola. O que nós vamos extrair do ensinamento de Cristo para a nossa vida, para o nosso cotidiano e para que nós nos tornemos pessoas melhores na visão da sociedade e para o mundo. Lucas capítulo 19, capítulo de número 16, do verso de número 19, eu vou ler e você acompanha aí. Jesus disse, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber as suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou, Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui, para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Então estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu, Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui, sendo consolado, e você está aí em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse, por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já o avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que lhe disseram. Então o rico disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado e ele se arrependesse, eles se arrependeriam. Abraão, porém, lhe disse, se eles não ouvem, Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Até aqui, queridos. Queridos, essa é uma passagem que nós vamos entender o que é o inferno e que o inferno existe. Eu sei que é um termo meio espinhoso, é um termo que não é muito falado, mas é um termo que é necessário. O inferno, falar sobre a vida e sobre o que acontece após a vida e quais são as consequências. Jesus ele começa falando de um homem rico. Cristo ele fala de um homem muito rico. E esse rico ele poderia ser talvez os saduceus. Esse rico poderia ser talvez aquelas pessoas que eram materialistas, talvez cuja filosofia delas fosse vivamos, comemos e bebemos, porque a vida é aqui e agora, pós-morte não existe mais nada, existe o aniquilacionismo, não existe vida pós-morte, nós temos que aproveitar o máximo possível dessa vida, né? Esses racionalistas. Ou talvez Jesus estava falando diretamente aos fariseus, que provavelmente poderia ser a opção mais clara, e devido ao contexto também do verso 14 e do verso 15, a qual Jesus estava debatendo ali com os fariseus, e Jesus sempre, nas suas parábolas, ele confrontava diretamente os fariseus. Até porque, na visão farisaica,
Aqueles homens que eram bem-sucedidos, que tinham uma posição hierárquica alta na sociedade, homens que tinham dinheiro, esses homens, eles eram abençoados por Deus porque praticavam a lei corretamente. E aqueles homens que não tinham dinheiro, que eram pobres, que eram mendigos, as pessoas de patamar mais baixa na sociedade, que não tinham relevância na sociedade, essas pessoas eram descartadas por Deus. E Deus havia deixado de lado elas. Essa era uma das visões do fariasismo. Então, dá a entender que Jesus confrontava diretamente. É interessante que alguns estudiosos interpretam essa parábola não como apenas um simbolismo, mas como algo literal, um relato mesmo que aconteceu por ser a única parábola que Jesus dá nomes, né? Deu nome a Lázaro, né? Então o personagem aqui ele tem um nome. Então pode, não podemos afirmar, mas que esse caso também aconteceu, literalmente. Então Jesus ele começa falando dos fariseus aqui, a qual nós falamos que, dos fariseus não, do homem rico, a qual poderia ser também os fariseus. O interessante, eu quero que você acompanhe comigo, ele disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia sempre cercado de luxos. Esse homem, ele era rico e vivia sempre cercado de luxo, se vestia de púrpura e de linho fino. Esse termo que a Bíblia coloca aqui, que dá esse detalhe, púrpura e linho fino. O que significa isso? Que roupa era essa? Que veste era essa? O termo púrpura era a cor que as pessoas da realeza vestiam. As pessoas de classe social e quem tinha muito dinheiro para comprar. Geralmente os imperadores da época, os governadores. E quando Jesus ele fala que vestia de linho fino, de púrpura, essa púrpura ela era tirada de molusco do mar. Ou seja, era extraída de animais marinhos. Então, aí que se dava de ela ser mais cara ainda essa roupa. Então, o termo aqui, eu não quero focar na roupa do homem rico, mas para mostrar que esse homem ele era extremamente rico e que os acessos que ele tinha na sociedade era para pessoas de patamar muito alto, era para pessoas que tinham condições de chegar aonde pessoas mais simples não tinham. Então, esse homem ele não era apenas rico, ele era muito, muito rico, né? Porque tem gente que é rico, mas tem gente que é muito, muito rico. Esse homem ele era muito, muito rico mesmo. Olha que interessante que Jesus ele nos fala aqui. Ele vivia sempre cercado de luxos. E algo que eu achei interessante quando eu estudei e comecei a fazer a interpretação dessa parábola, é que se vivia no original, no grego original, o significado não é você viver como uma pessoa vive no cotidiano, trabalha, estuda, vai para a igreja, se reúne em família, sai, viaja. Não. O termo vivia, que esse homem vivia, significa que ele estava em um bom estado de espírito, esse homem rico. Que esse homem ele vivia alegre. Significa tornar-se alegre, se alegrar, alegrar-se imensamente alegre. Então, todas as faculdades da vida desse homem rico, ele estava na plenitude do êxtase máximo, da alegria, da riqueza, da prosperidade. O céu dele era aqui na terra. O céu dele era aqui neste lugar. O problema das pessoas acharem que o céu delas é aqui nesse lugar é que para elas se desviarem e se corromperem com as coisas desse mundo é muito fácil. O mundo ele tenta nos cercar e nos sufocar. E aqui Jesus não está falando que o problema é a riqueza. O problema é você amar a riqueza. O problema não é o dinheiro. O problema é você fazer o dinheiro o seu Deus. É esse o sentido. Era isso que esse homem fazia. Ele vivia alegre. Agora vamos ver o outro lado da história. Preste atenção. Jesus fala desse homem extremamente rico. Como eu disse, ele não era rico, ele era extremamente rico.
né? Vamos colocar, não sei, talvez o dono da Amazon, né, Jeff Bezos, que é um dos homens mais ricos do mundo, ou sei lá, o Silvio Santos. Então era um homem muito, muito rico mesmo, né? E agora Jesus aqui, ele vai para um outro extremo, olha que interessante. Jesus, ele fala do homem extremamente rico, agora ele vai para o outro extremo. O homem extremamente pobre. Esse homem era pobre demais. Dá até medo. E agora preste atenção. Jesus ele fala de um homem extremamente pobre. Por quê? Vamos entender. No verso 20 até o 21 ele diz aqui, ó. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber as suas feridas. Como eu disse, um homem extremamente rico e agora um homem extremamente pobre. Esse mendigo que é nomeado, esse personagem mendigo que é nomeado com o nome de Lázaro, ele era muito pobre ao ponto de ser privado das necessidades básicas da vida. É por isso que eu disse que ele era muito, muito pobre. Então, as coisas básicas ele não tinha acesso. Porque o nível social dele era muito carente. O interessante é que a Bíblia diz aqui, ó, a sua porta ficava, e talvez algumas traduções diziam que a sua porta jazia. Esse ficava ou jazia, o que ele significa? Que esse homem ele estava literalmente atirado na porta desse homem rico. Ele estava literalmente jogado no chão, ele estava literalmente deitado, jogado, atirado, ele estava esparramado, sem até forças, provavelmente até de levantar, com doenças, num estado deplorável. Só que o interessante é que aqui você vê a diferença desse homem pobre para aquele homem extremamente rico, e é aqui que você vê a humildade do homem pobre e provavelmente dá a entender um dos motivos dessa humildade, que também ajudou ele, que dá indícios que ele era um homem humilde e temente a Deus, e esse foi o motivo de ele também pode ter alcançado a glória de Deus aos céus. O que acontece? Presta atenção comigo. No verso 22, no verso 21 diz: ele ansiava comer o que caía da mesa do rico, ou em algumas traduções fala que ele ansiava as migalhas. Esse homem ele poderia desejar todas as coisas, porque por mais que ele era pobre, ele tinha o poder, pelo menos o mínimo, de desejar as coisas. Olha que interessante a humildade desse homem pobre. Ele poderia desejar a riqueza daquele homem rico, ele poderia desejar o status daquele homem rico, ele poderia desejar as amizades daquele homem rico, ele poderia desejar a vida social, enfim, tudo. Mas ele desejou apenas o básico, as migalhas daquele homem rico, porque as migalhas poderiam ser necessárias para ele sobreviver e continuar em vida. Isso mostra que esse homem ele tinha a humildade de querer apenas o básico. Ele sabia que ele não precisava esbanjar, mas o básico poderia alimentá-lo e ele poderia sobreviver. Essa é a diferença dele para um homem rico. O homem rico se esbanjava, o homem pobre queria só o que necessitava. E assim é o Evangelho. É interessante que Jesus, quando ele fala da oração do Pai Nosso, tem uma determinada parte que ele diz: dai-nos o pão nosso de cada dia. Por que Jesus fala dai-nos o pão nosso? Porque o pão é o básico para que nós podemos nos alimentar, é o básico do nosso cotidiano. O que Jesus está falando ali é o quê? Nos dá, Senhor, me dá o básico para que eu possa sobreviver. Eu não quero esbanjar. Eu não quero me amostrar, eu não quero status social, mas eu quero ser humilde como o Senhor era. Da mesma maneira que esse mendigo ele quis ser, ele quis só o necessário. Ele quis só o básico. Você entende? O Evangelho ele é assim. O Evangelho ele não é para você aparecer, mas é que Cristo apareça. Ele não é para você esbanjar, mas é que a glória de Deus esbanje. Ele não é para que o seu nome seja proclamado, mas para que o nome de Cristo seja proclamado. E nós ficamos apenas com o que é necessário para nós. O básico, porque nós já temos o eterno. A nossa riqueza não está aqui, nós temos a riqueza no céu. A riqueza já foi dada a nós.
Então agora, Jesus ele trabalha com dois extremos aqui. O homem extremamente rico e o homem extremamente pobre. Então, como eu disse para você, nós temos a parte do que acontece em vida. Agora nós vamos virar a chave e ver o que acontece na morte e no pós-morte. Por isso que eu falo, essa parábola é dividida em uma parte vida e a segunda parte a morte. Acompanhe comigo no verso de número 22. A palavra do Senhor diz assim: por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E foi para o lugar dos mortos. Ali em tormento, ele viu Abraão de longe e com ele o Lázaro. Ele viu Abraão de longe e com ele o Lázaro ao seu lado. O interessante é que Jesus, quando ele escreve esse termo, foi levado, se você prestar atenção, por fim o mendigo morreu, os anjos o levaram. Aqui está o levaram, mas algumas traduções está o levaram. Significa que os anjos o trouxeram de longe. Isso significa que eles trazer algo de algum lugar. O que foi? Trazer o mendigo de uma dimensão para outra dimensão. Trouxe o mendigo desse mundo caído para uma dimensão celestial. E olha que maravilhoso, a Bíblia diz que, por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Esse homem que teve uma vida deplorável aqui na Terra, esse homem que teve status sociais a níveis muito baixos, esse homem que poderia ser comparado até com um cachorro, esse homem que a Bíblia diz que os cães lambiam as suas úlceras, as suas feridas, esse homem que provavelmente não teve nenhum funeral adequado, porque como os cachorros lambiam suas feridas, provavelmente eles já estavam no estado degradante de morte e provavelmente os cachorros foram os seus agentes funerários ali. E agora você vê que esse homem que passou tudo isso está na glória com Deus e foi levado por anjos. Meu irmão, tem algo mais magnífico do que você ser levado por anjos? De você morrer e deixar esse mundo e ser transladado para a glória? Ao contrário agora do rico, que você vê nessa parte de morte, o rico ele talvez diz que ele foi sepultado aqui no verso. Por fim o mendigo morreu e os anjos levaram. O rico também morreu e foi sepultado. Não fala que o pobre foi sepultado, que Lázaro foi sepultado, mas fala que o rico foi sepultado. Um homem de status altos na sociedade, provavelmente foi um funeral daqueles. Provavelmente houve... As pessoas falaram da vida dele, do status social dele, fizeram homenagens, títulos, aquele funeral de gala. Porém, quando a chave vira, esse homem não está no céu como Lázaro, mas ele está no inferno, como está escrito aqui. Ele foi levado para o inferno. Agora eu quero que você acompanhe no verso 23 e no verso 24, que agora é o outro lado. Nós falamos desse lado, agora nós vamos tratar o outro lado. Falamos da morte, e agora vamos entender o que acontece na pós-morte. Verso 23 e 24. A palavra do Senhor diz assim: E foi para o lugar dos mortos. Por fim o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E foi para o lugar dos mortos. Ali em tormento ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui, para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Olha que interessante, aqui o rico ele já estava no tormento, no mundo dos mortos. Ou no Hades, né? Que é a tradução de mundo dos mortos na tradução grega, né? Esse homem que teve todas as suas riquezas na terra, agora ele está no mundo dos mortos.
E é interessante que você vê a soberba dele, que mesmo no mundo dos mortos, ele ainda queria dar ordens para Lázaro. Porque ele diz, mande que Lázaro refresque a minha boca. Você vê que mesmo em tormento, ele ainda acha que está em status superior. Ele acha que está em condições de mandar em Lázaro. Alguma coisa que nós precisamos entender é que a parábola ela é simbólica. E geralmente quando nós tratamos o inferno, é claro que nós já imaginamos chamas, ranger de dentes, isso é claro, mas também nós não podemos levar muito para o lado literal da coisa. Essa parte, quando diz que ele diz, molhe a ponta do seu dedo para me refrescar, mostra um tormento que você não consegue expressar. Talvez também o inferno, ele é, tentando colocar aqui em termos mais claros, ele é a total ausência da glória de Deus. Porque aqui no mundo ainda nós temos a graça de Deus, nós vemos ainda o mover de Deus agindo, nós temos a graça comum que limita, né, a humanidade, mas no inferno é a ausência total de Deus para sempre. O inferno ele é o lugar de tormento eterno. Você imagina o lugar onde estão as piores pessoas do mundo, sem a graça comum de Deus, sem a intervenção do Espírito, um lugar de tormento, de dor. Esse é o lugar. E a Bíblia aqui ela mostra que o inferno ele é tão terrível que Lázaro ele não pede um gole de água, ele não pede uma jarra, mas ele pede um mínimo, que molhe a ponta do dedo. Isso para tentar mostrar para nós o tamanho da aflição do inferno. O tamanho das dores que esses homens irão sofrer no inferno. De quem não creu em Cristo, de quem não segue a Jesus. É por isso que nós precisamos crer em Cristo e buscá-lo. Porque o inferno, ele é real, como eu disse aqui no começo. O inferno, ele existe. As vertentes que dizem que pós a sua vida não existe mais nada, isso é uma grande mentira, porque o inferno ele é real. Jesus ele fala muito de inferno aqui no Novo Testamento e deixa claro isso para nós. E agora preste atenção no verso 27 e no verso de número 28, que está escrito assim. No verso 27 e no verso 28. Então o rico disse, por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los, para que não terminem neste lugar de tormento. Irmãos, eu quero deixar algo claro, que tem que ser enfatizado no nosso dia a dia. Não vamos deixar para fazer em vida o que não pode ser feito em morte. Porque olha que interessante, Lázaro, o homem rico, ele falou, avise meus irmãos, avisem eles da verdade, avisem eles da palavra de Deus. Não adianta você querer pregar, não adianta você querer ensinar, não adianta você querer mostrar o evangelho depois que esse mundo passar, depois que a sua vida acabar. O tempo é esse e agora, é como eu disse, o que acontece em morte, o que acontece na vida impacta na morte. O que nós fazemos em vida vão ter efeitos na morte. Não é o que acontece na morte que vai ter efeito na vida, mas o que acontece em vida vai impactar na morte. Então, se você tem a oportunidade de expressar a glória de Deus para aquelas pessoas que você ama, expresse agora. Talvez se você tem vontade de fazer um culto com a sua família ou seus amigos, falar de Cristo, mandar um versículo, mandar uma pregação, falar de Deus, expressar a glória de Deus, mande agora. Não deixe para fazer. Jesus aqui está dando uma lição para nós agora. Porque ele fala, faça agora. Não tem aquele ditado? Faça agora. Não deixe para fazer amanhã o que você tem que fazer agora. Faça agora.
Pregue agora, expresse a glória de Deus agora, mostre agora Cristo para eles. Mostre para Deus. Mostre Deus às pessoas. Ensine o caminho. Não adianta a gente querer esperar, ficar postergando. Agora é a hora. Viva uma vida que expresse a glória de Deus. Seja como o movimento puritanista que expressavam a glória de Deus. Mostre Cristo. Não deixe para depois o que você pode mostrar agora. A glória de Deus. Porque esse homem, ele, depois que a conta veio, que ele quis se movimentar. Depois que vieram as circunstâncias do inferno, que ele quis pregar. A hora é agora, você precisa pregar e ensinar. Agora, uma outra lição importante nesse versículo é que na morte nós lembramos o que acontece em vida. Não vem com aquela coisa que as pessoas pregam, que você não vai saber quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu irmão. Não. A Bíblia deixa claro aqui. A sua mente, ela não é apagada quando você morre. Tanto quando você vai para o inferno, tanto quem vai para o inferno, como quem vai para o céu. Senão não teria lógica. Você imagina você indo para o inferno e esquecendo do que você fez no passado, você acordasse lá sem saber o que aconteceu, não. Você vai lembrar dos seus erros. Tanto também no céu, você vai lembrar do seu passado. É claro, com o corpo glorificado, uma nova criatura, sem pecado. É dessa maneira que Cristo, ele quer nos ensinar nessa hora. É isso que Jesus, ele quer nos mostrar. E agora acompanhe comigo no verso de número 29, o que o que Abraão, ele fala. Depois do verso 27. Continua no verso 28, né? Pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. E Abraão ele diz: vocês têm Moisés e os profetas. Já os ouviram falar, disse Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. O que Abraão estava dizendo aqui é algo muito claro. Ele diz: vocês já têm as Escrituras. Jesus estava falando aqui, você já tem Abraão, você já tem Moisés e os profetas, ou seja, você já tem a lei e você já tem os profetas que apontam para Cristo. Você já tem esse caminho a ser seguido. Jesus, ele presume que a Escritura é mais eficaz que qualquer ato sobrenatural. Jesus, ele mostra que a Escritura, ela é a palavra de vida, é ela que traz vida, é ela que transforma, é ela que molda os pensamentos, é ela que mostra a graça de Deus. É isso que Jesus estava falando. Como você pode ver que em Romanos, capítulo 1:16, Paulo ele vai dizer assim, olha que interessante: pois não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Olha que maravilha. Paulo está falando, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, que é as Escrituras, ele é o poder que salva. Meus irmãos, precisamos voltar para as Escrituras de Deus. Precisamos voltar a entender que a Escritura é a única via de regra para a salvação. O que Jesus está mostrando aqui é que pessoas estão colocando métodos na frente da palavra de Deus. Métodos de conversão que não transformam. Jesus, ele é claro, nós devemos nos conformar que a palavra é o único caminho que salva, que transforma. Você precisa guardar a palavra de Deus na tábua do seu coração. Quando você cita um versículo que você tem gravado ali, você está falando da palavra de Deus. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está falando para aquele rico. Ele tem Moisés e os profetas. A multidão já tem a lei, a multidão já tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus que transforma. Não existem métodos, não existe outro tipo de evangelismo. O mundo, a igreja não pode se moldar ao mundo. Você está entendendo? Jesus aqui ele está falando e deixando claro que a palavra de Deus é a única via de regra que devemos seguir.
E nós vamos entender mais para frente. Olha o que o rico disse. Então o rico disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, lhe disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Jesus agora ele enfatiza mais uma vez o que ele disse no verso 19, rebatendo o rico. Ele diz: se eles não ouvem nem a palavra de Deus, não existe outro tipo de método. Mesmo que um homem ressuscite dos mortos, isso não pode transformar as pessoas. O que muda é a palavra de Deus, irmãos. Milagres não podem produzir salvação em si mesmo. Jesus ele produziu muitos milagres no seu ministério. Jesus ele curava, Jesus ele transformava, transformou água em vinho, Jesus fez tantos milagres. Porém, olha que interessante, muitas pessoas não creram em Cristo. Não é o milagre que salva, não é métodos que salva, não são essas coisas que salvam, mas o que salva é a palavra de Deus. É isso que ele está falando aqui. E olha que interessante, Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou. O morto reviveu e foi pregar o evangelho. E mesmo assim, as pessoas não creram. Jesus aqui ele está trazendo um prefácio do que iria acontecer na sua morte e ressurreição. Ele estava dizendo, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E mesmo assim, não vão crer em mim. É isso que Cristo estava falando. Esse é o intuito do que Jesus estava dizendo aqui. Você entende agora o que ele disse? Verso 31, Abraão, porém, disse, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Se você não é convertido por meio da pregação do evangelho, da palavra de Deus, meu irmão, não adianta. A palavra de Deus ela é a única que pode transformar a nossa vida. Ela é a única via de regra a ser seguida. E que nós vemos nos apegar nessa palavra de Deus. Nos apegar no que Cristo tem nos revelado nessa hora. Para concluir, eu queria mostrar para vocês em 3 pontos o que essa passagem pode nos ensinar. O que Deus ele quer nos mostrar. O primeiro aspecto do que Cristo ele quis nos mostrar é que ninguém está restrito da experiência da morte. Meu irmão, uma única certeza que todo ser humano tem é a morte. Isso você pode ficar tranquilo. A única certeza que todos nós temos é a morte. O destino de nossa alma é decidido em vida, não em morte. Essa coisa que você ouve falar no meio espírita, ou no espiritismo, no Allan Kardec, essas outras religiões que dizem que eles trazem, né, as entidades dos mortos, a vida, meu irmão, isso é tudo mentira, isso aí tudo é demônio, é tudo uma capa. Não tem ligação entre o mundo dos mortos, o Hades, e o mundo dos seres viventes. E também há um grande abismo entre o inferno e a glória de Deus, porque está escrito aqui, não tem. Isso deixa claro para nós. Segundo, a nossa memória ela subsiste no além, tanto para salvos quanto para não salvos. Quando nós morrermos, nós vamos nos lembrarmos da nossa vida terrena. Terceiro ponto, a salvação só vem por meio da palavra de Deus. A salvação ela só vem por meio da pregação do Evangelho, que é a pregação bíblica, a pregação que expressa a glória de Deus, a pregação que é cristocêntrica, que aponta para Cristo como o nosso Salvador, que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou para que nós pudéssemos estar aqui hoje e nessa hora. Amém, meus irmãos? Espero que você fique com essa palavra, compartilhe esse vídeo. Logo, logo eu estarei trazendo algumas mensagens diferentes para vocês e que você compartilhe essa live aí e continue orando por mim, que eu vou orar por vocês. Amém? Deus abençoe a todos.